Olá, estudante, professores e todos que nos acompanham, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix e hoje nossa aula de língua portuguesa tem como título Convença-nos, você é capaz? Será? Então já tem aí algo para intrigar. Será que vocês são capazes de convencer mesmo? E para moderar a nossa aula, nós temos aqui a nossa querida colega, a professora Elaine. Tudo bem, professora Elaine? Tudo bem, Si? Bom dia, alunos, professores, pais, a todos. Tudo bem? Como vocês estão? Como a Silene disse, hoje estarei aqui moderando a aula de vocês. E vamos para o tema? Modalização e argumentatividade. Objetivos: identificar argumentos explícitos, analisar o tópico frasal, ideia central, para um desenvolvimento significativo do parágrafo. E aí, Si? Ótimo. Então, assim, essa atividade de hoje, ela está na semana de recuperação de estudos intensivos, tá? Vocês vão analisar, então, algo explícito. Então, já diz o nome, explícito, que dá para fazer ali, que está fácil, dá para encontrar direto no texto, tudo bem? Então, algo muito tranquilo. E na questão do tópico frasal, eu recordo que teve uma habilidade somente no nosso caderno que falou sobre tópico frasal e nós não tivemos a oportunidade. Então, hoje chegou o momento. E falando na questão do tópico frasal e da questão modalizadoras e da questão também, principalmente, argumentativa, eu tenho algumas perguntas aí para os alunos do 8º ano. Então, vamos lá, na tela. Será que eles se lembram das características de um artigo de opinião? Se eles já leram algum artigo de opinião? E quais são as principais, ou os principais assuntos que normalmente são abordados aí no artigo de opinião? Até coloquei uma imagem aí, ó, fazendo uma analogia ao cabo de guerra, que normalmente tem essa situação aí de querer puxar a ideia para o seu lado ou defender um ponto de vista. Então, 1 minuto para vocês falarem se recordam de algum artigo de opinião e, normalmente, quais são os temas abordados. Então, vamos lá, 8º ano. Vamos lá, então, Si. A Laura, da Projosiane, colocou: sim, algo que envolva variadas opiniões ou diversas opiniões e normalmente de importância para todos. A Renata colocou, da Promárcia: sim, sobre o meio ambiente. A Socorro, da Escola Queizo. Melhor, professora Magda está aqui. Alunos da Escola Queizo, da professora Magda, responderam que leram a Educação em Tempos de Covid. Rebeca colocou, da Proérica: sim, sobre política. Adriel, da Proiária, disse: assunto polêmico. Seguiram nessa linha, sim?
Nossa, parabéns, oitavo ano, muito bem. Aí eles foram com respostas assim excelentes, então muito bem. Artigo de opinião, como nós já vimos, trata-se de você tentar ou procurar justificar um ponto de vista. Por exemplo, como vocês falaram aí, sobre textos sobre mídias, nós falamos, teve também no caderno um texto falando sobre tecnologias, texto falando sobre o contexto das crianças e o uso excessivo da internet, das redes sociais. Então, nós trabalhamos muitos textos argumentativos. E, normalmente, são esses temas, como vocês mencionaram, polêmicos, sobre política, situações que dá uma ampla conversa, né? E pessoas que pensam por pontos ou situações diferentes no contexto. Então, muito bem, parabéns. Agora, relacionado aí a artigo de opinião, que tem algo que vai ali colocar o ponto de vista de alguém, tem outra questão para entrarmos aí na atividade do dia. Vamos lá. Então, só para recordar, essa atividade ela não está no caderno, eu escolhi para que vocês pudessem aí, relembrar algumas situações importantes, principalmente na questão do tópico frasal, que vai dar a introdução do seu texto, artigo de opinião, principalmente. Então, vamos lá. E a próxima questão. Então, você já leu algum artigo de opinião ou você já assistiu algo relacionado às tartarugas marinhas? E elas estão em extinção. Olha que interessante como eu fiz a colocação aí, já falando da parte modalizadora. Você já leu algum artigo de opinião ou assistiu a alguma reportagem sobre as tartarugas marinhas? Aqui já vem a segunda informação para vocês, que estão em extinção. O que você sabe sobre as tartarugas marinhas? Então, 1 minuto aí, responda aí no chat. Vamos lá. O Afonso, da Projosiane. Sim, eu assistia muito e quase todo ano. Sei que elas vêm sofrendo com a poluição dos mares, dificuldade dos filhotes se, acho que é relacionarem ou voltarem ao mar, e que elas têm do Instituto Tamar, né, Projeto Tamar, ele quer comentar aqui. A Brenda, da Proluzia. Elas saem da água para botar seus ovos na areia. O Guilherme, da Proisabel. Sim, era sobre os plásticos encontrados presos nas tartarugas. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Isadora, da Prosula. Eu já vi falando que temos que parar de usar canudos. Muito plástico, como garrafinhas, pets, etc. Elas confundem com comida, as tartarugas, confundem com comida e acabam se engasgando ou morrendo. E o Kaique, da Pro Francisca, são uma espécie do mar, uma espécie marinha, né? Sim. São uma espécie marinha ou não, né? Que é muito prejudicada por causa da poluição. Elas acabam comendo e morrendo, da Padre Anchieta. Nossa, eu acho que eu falei bobagem, porque tem uma que é do mar e outra não, né? Tem o jabuti, a tartaruga, mas enfim, acho que ele quis dizer isso. São de uma espécie marinha que é muito prejudicada por causa da poluição. Elas acabam comendo e morrendo, comendo os plásticos. Muito bem, assim, 8º ano, excelente aí. Todas as respostas aí, parabéns. Vocês comentaram a questão da tartaruga, que ela vive a maior parte do tempo nos oceanos, falaram sobre a questão da poluição, exatamente. Então, é isso que nós precisamos, nesse momento, identificar. Existem, pelo menos catalogadas, acho que tem estudos que falam de 5 a 7 espécies dessas tartarugas que estão em extinção. E, no contexto aí, são essas situações humanas, né? A situação humana que acaba interferindo no meio ambiente dela. E, sobre essa questão, tem aí o próximo texto,
texto, que eu vou colocar aqui na tela, irei fazer a leitura de um artigo. Eu coloquei somente alguns trechos, tá? Um enxerto aí que vai aparecer para vocês. E nós vamos analisar pontualmente esse título, o subtítulo e o parágrafo de introdução aí. Então, na tela para vocês. Então, nós temos esse seguinte texto. Um novo mapa para a conservação marinha no Brasil. Então, aqui é uma reportagem em cima de um artigo de opinião, de um artigo científico, na verdade. Tá? Então, já vamos analisar pelo título e depois cada elemento. Um novo mapa. Então, se eu digo aqui novo mapa, quer dizer que já tinha um antigo. Tá? Então, vamos na parte modalizadora aí. Estudo identifica áreas prioritárias para a proteção da biodiversidade em águas costeiras e oceânicas do país. Então, perceba aqui, está falando do nosso país, então poderíamos trocar por Brasil. Esse texto, então, eu retirei aí do caderno Ciências da USP, tá? E tem o título e a data de acesso. No parágrafo que nós falamos, que é o parágrafo introdutório, ou o tópico frasal, tem a seguinte parte para analisarmos. O mar é grande, as ameaças são muitas e os recursos são poucos. Perceberam que eu deixei aí de uma maneira colorida? Porque ficou até, eu brinquei assim, pensando, nossa, ficou até poético, né? O mar é grande, as ameaças são muitas e os recursos são poucos. Aí tem o consequentemente, então esse consequentemente aqui nós poderíamos substituir depois por outra palavra que nós vamos pensar aí. Então, consequentemente, a capacidade de priorizar investimentos é essencial. Pensando nisso, pesquisadores acabam de divulgar um novo mapa de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade marinha no Brasil. Então, temos mais do que só tartarugas aí, né, nesse contexto. Então, bio, vida, né, diversidade, diversos tipos de vidas, e naquele contexto ali, seres vivos. A segunda parte. Então, eu coloquei essa primeira parte, nós vamos falar que é a introdução. É a introdução. Vamos lá, é o momento de revisão. Deixa eu colocar o I maiúsculo, né? Pronto. Introdução. Percebam que nesse primeiro parágrafo precisa de todos os elementos. Aqui, tudo que for discorrer no decorrer desse texto, vai falar sobre a questão do mar, vai falar sobre as ameaças, que são muitas, e sobre os recursos para o cuidado do que especificamente, que são poucos. Essa primeira parte, que normalmente, que é a introdução, ela pode aparecer em outros momentos, mas nós falamos que é o tópico frasal, onde apresenta ali tudo o que vai ser discorrido, quando é que vão falar no texto. Então, aqui nós temos o tópico. Opa! Apagar, né? Borracha. Vamos lá. Tópico. Frasal. Ok. Então, na primeira parte, a introdução, nós temos isso. Na segunda parte, percebam também que eu recortei alguns trechos, tá, gente? Nós temos o desenvolvimento aí falando sobre as tartarugas marinhas, que no caso é a pesquisa e o estudo científico. As áreas classificadas como prioritárias incluem desde os ecossistemas já bastante impactados por atividades humanas, que necessitam de proteção imediata para não entrar em colapso, até ambientes relativamente intactos, mas que ainda carecem de proteção integral para garantir sua preservação a longo prazo. Outra informação. Nessa parte aqui, nós temos esse travessão, que é diferente aí para vocês não confundirem com hífen, significa que aqui é para dar um maior destaque, quer enfatizar essa situação. Então, ó, imediata, que pode entrar em colapso. Então, nós temos uma informação adicional aqui, que essa informação é para entrar em destaque. Então, continuando no desenvolvimento. As principais ameaçadas mapeadas, no caso, as situações aqui, rotas, né? Ameaçadas pelos estudos, foram a pesca industrial, mudança climática, desenvolvimento costeiro, poluição de origem portuária, navegação comercial,
poluição de origem continental, espécies invasoras, mineração oceânica e exploração de gás e petróleo. No caso da pesca, essa parte é interessante. No caso da pesca, foi feita uma diferenciação entre os diferentes métodos pesqueiros. Então, ênfase aqui novamente, até esse ponto, por diferenciação entre os diferentes métodos de pesqueiros. Por exemplo, pesca de arrasto. Aqui, no caso, a pesca de arrasto seria aquela pesca mais simples, com rede, mas também que tem um impacto. Vou tentar fazer uma rede, gente. Não ri da minha rede, não. Tá? Essa é a pesca de arrasto, que joga sarrafos, redes, e a pesca, né, versus, né, contra, ou comparando essa pesca de espinhel pelágio. Esse aqui seria já aquele que, vamos pensar que isso aqui é uma onda, ou mar. Vamos lá. Tinta, caneta. Vamos pensar que aqui é um mar, volta. Marcar. Aqui é o meu mar. E a pesca, esse tipo de pescaria seria assim, eles colocam umas boias flutuantes, assim, até luminosas, e esses teriam umas linhas, e, no caso, vários anzóis, e o peixinho ou outros animais marinhos, né, ficariam presos ali. Tá bom? Então, meu peixinho aí para vocês. Ok, então, significa essa parte. Então, nós temos aí nessa segunda parte, que é o desenvolvimento. Ele está explicando... Ó, gente, a linha, borracha, porque aqui tem um delay. Desenvolvimento. Pronto, desenvolvimento. Ok. Então, no desenvolvimento, nós temos a explicação, alguns trechos com ênfase, explicando aí o que acontece e quais são as principais ameaças. Na última parte, aí, que é a conclusão, realmente, vocês percebam também que eu tirei vários trechos aí do artigo, ok? Então, são enxertos. Então, vamos ao resultado, a conclusão sobre essa pesquisa das tartarugas marinhas. Vamos lá. Esses resultados permitem aumentar a proteção de espécies ameaçadas e habitats críticos de uma forma ótima, maximizando os benefícios com uma proteção da menor área possível. Ou seja, eles procuram ter um estudo de uma área para o resultado ser mais fácil de avaliar, e também nesse contexto aí. Quem avalia é a Francine Filho. Vocês vão perceber que ela é uma das pesquisadoras. Francine Filho, ou melhor, ele é coautor do trabalho, na verdade, ele é um dos pesquisadores. Ele é coautor do trabalho, e ao lado dele também está o professor Paulo Sumida, ele é do Instituto de Oceanografia da USP, e outros mais pesquisadores dos estados, né, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Austrália. E outros estados também entram. Bom, sobre as propostas para cuidar dessa área de proteção. Há várias propostas de criação de áreas protegidas marinhas em análise no Ministério do Meio Ambiente, que tem como meta a ampliação dessa cobertura de proteção integral para além de 10% nos próximos 15 anos. Segundo os pesquisadores, é essencial, lembra desses termos? É essencial, é imprescindível, é importante. É essencial que esse projeto seja guiado por critérios técnicos. Aí, na fala dele, olha aqui que interessante também, mais uma ênfase. Como os preconizados pelo planejamento sistemático de conservação, e não apenas pelo oportunismo político ou por interesses particulares. Então, nós vimos aqui a conclusão da pesquisa ou do projeto. Analisamos, então, as 3 etapas e tem algumas questões aí. Eu acho que tentei procurar falar um pouquinho de cada etapa. Na introdução, aí, que você tem o desenvolvimento, que vai explicar tudo que, no decorrer do texto, ele quer explicar. E, na sequência, tem essa atividade. Então, uma atividade aí para vocês. Eu acredito que, porque ser dentro do tema, 1 minuto, tá? Então, sobre o que eu li aqui, das tartarugas e o contexto, qual é o tema abordado e o que você pensa sobre esse tema? É importante, é relevante ou não? 1 minuto.
Vamos lá, então, Si. O Afonso, da Projosiane, disse, é sobre um mapa de conservação marinha. O Guilherme, da Pro Isabel, sobre o mar e os poucos recursos. Acho interessante o comentário do professor José. Ele colocou assim, o pescador artesanal em minha cidade, Cananeia, faz uso da pesca sem prejudicar o estuário. Muito bem. Minhas mesmo. Merece. Ótimo, então vamos lá. Alguém comentou se é importante nesse contexto aí mais as informações, mas já deu para entender. Enquanto, até essa informação foi excelente, professora, esse exemplo que dá para cuidar, dá para preservar, né, de uma forma tranquila. Assim, nós precisamos também do meio ambiente. Então, as tartarugas também, elas são alimentos de outros tipos de animais, de outros predadores. Então, pensando no ecossistema. Então, muito bem. O tema abordado aí, no caso, é o novo mapeamento para cuidar das tartarugas marinhas, né? Segundo, aí era pessoal, se você concorda ou não, se já viu algo relacionado, então, ótimo. E a próxima questão aí, então, vamos para a próxima questão. Então, o texto, ele apresenta quais são as principais ameaças, segundo esses estudos? Se sim, quais são? Eu vou dar 1 minuto e vou voltar um pouquinho entre o texto, tudo bem? Então, 1 minuto. Vamos lá. A Kathleen da Pro Maria, conservar o mar e que há poucos recursos. Gabriel da Pro Maria também, sobre a vida marinha, devemos proteger a natureza. Depois, acho que é, cadê aqui, me perdi. Vamos lá, Clévia Maria, ou Clévia Maria, da Prodalva. Sim, fala sobre a pesca, mudança climática. Ótimo, então assim, a resposta de vocês é excelente. Eu vou colocar na tela onde ou qual o momento de onde vocês conseguiriam tirar essa resposta. Então, na tela aí para vocês, eu vou grifar aqui. Quais são ou quais seriam as principais ameaças? Então, segundo o estudo, seria a pesca industrial, né? Aqui, ó, a pesca industrial, mudanças climáticas, desenvolvimento costeiro. Então, toda essa parte aqui, ó, nós temos como exemplos de que seriam as ameaças. Muito bem. Então, próxima questão aí. E na conclusão, na última parte ali, o que o autor ou os autores, no caso, falam sobre essa questão? Dá para fazer alguma coisa? Eu vou colocar só a questão e colocar rapidinho na tela, porque o tempo nosso, eu me empolguei demais falando. Então, vamos lá. Essa parte, então, a terceira questão, sobre a conclusão, dá para ver o posicionamento dele? Em que momento ali do texto aparece o posicionamento? Se subir alguma resposta para eu já ler, e nós iremos fazer aqui a conclusão sobre o artigo aí. O que eles pensam? Dá certo ou não dá certo? Olha aí na tela, essa última parte que eu coloquei que seria a conclusão, que eles falam sobre o projeto. Subiu alguma coisa, Elaine? Ainda não. Então, vamos lá. Sobre o projeto, como eu falei aqui, vou ler o nome até da pessoa corretamente, né? Francine Filho e o Paulo Sumida, eles colocam assim, o final ou uma parte da conclusão, que a pesquisa, né, é essencial, né, segundo os pesquisadores, é essencial que o projeto seja guiado por critérios técnicos. O que ele fala? Que não adianta ser o achismo, mas tem que ter algo correto aí para saber e não ficar somente na parte de política ou interesse particular. Aí poderia entrar em uma discussão. Então, hoje nós vimos um trecho aí de um artigo de opinião, analisamos o tópico frasal. Obrigada a todas, né? Hoje quase aí são as habilidades e praticamente sextou, né, professora? Muito obrigada, avaliem a nossa aula e até a próxima. Até mais, tchau, tchau, gente.